Fala galera, fala nação alvinegra. Pois é, hoje Botafogo e Vasco na nossa casa não tem outro resultado que não seja a vitória. Acho que Botafogo, se você for analisar jogador por jogador, o nosso time é melhor do que o do Vasco. Agora, o Vasco está no melhor momento que o nosso. Veio de algumas partidas aí sem perder, mesmo não jogando bem, que eu vi alguns jogos do Vasco. Alguns jogos eles ganharam. Eles contra o São Paulo, eles sofreram, eles provaram do veneno, do próprio veneno, né, que é como o Diniz tem jogado fora de casa, né? O Vasco joga de uma forma a sair rápido, em transição rápida. O adversário vem para cima e eles saem em velocidade e ganham o jogo. Foi assim contra o Fortaleza, foi assim contra o Bragantino. Porque às vezes a pessoa não viu o jogo, ela só viu o resultado, ela acha, olha aí, 3-0, porra, caraca, deu um show. Mentira, deu show nenhum. Foram 3 chutes a gol, 3 gols. Foram 100%. É isso aí. Às vezes você tem uma chance no jogo. Se você fizer, se fechar e o adversário não conseguir fazer gol, você ganha o jogo. O importante é os 3 pontos. Acho que o Botafogo, jogadores do Botafogo, tem que entrar focado, entendendo a importância do jogo, porque se a gente ganhar hoje, a gente bota 9 pontos na frente do Vasco. O São Paulo tem 4 atrás da gente, 7 do São Paulo. O Fluminense perdeu, se eu não me engano, ficamos a 6 do Fluminense, né? A 5 a 6 do Fluminense, não me lembro agora, agora me fugiu a memória. Então não tem outro resultado que não seja a vitória no jogo de hoje. Savarino volta. Eu sinceramente não entendi ainda essa situação do Tuco Corrêa, porque o Tuco, ele foi dado, o Botafogo divulgou a nota dizendo que o Tuco estava com problema na coxa e que ficaria 2 semanas fora. Agora a gente fica sabendo que o Tuco vai para o jogo, mas tudo indica vai para o banco de reserva, porque tem que ter cuidado com a lesão. Ora bola, se o cara está lesionado, para que ele vai para o banco? Se o cara não tem condição de jogar de cara, para que ele vai para o banco? Eu pergunto para você, para que tu leva um jogador que não está 100% para o banco de reserva? Cara, tá na hora, esse é o momento. Falta poucos jogos para acabar o brasileiro. Esse é o momento de que, quando surgem esses problemas de lesão com jogadores titular, tá na hora de você usar um pouco a base do Botafogo. Ah, mas a base do Botafogo não é que nem a do Flamengo, não é que nem a do Vasco, não é que nem a do Fluminense, não é que nem a do Palmeiras. Não é. Mas o Botafogo já tem bons valores na sua base. Não estou dizendo que é para botar os guri e jogar eles aos leões e dizer, ó, vai lá e resolve, como fizeram com o Matheus Nascimento em 2020. Não. Traz os guri, deixa eles no banco. E, dependendo da situação de jogo, suponhamos que o Botafogo esteja fazendo um partidaço, esteja ganhando de 2-3. Porra, faltando 10, 15 minutos, coloca o guri em campo. Vai começando a fazer o guri pegar aquela situação de profissional. Mas não, o David Ancelotti, ele não gosta de usar a base. Ele leva os meninos, mas não usa. Claro que num jogo tá difícil e tal, aí eu até entendo você não jogar o menino na fogueira. Agora, também tenho uma opinião de que, se você leva um jogador da base pro banco, porra, é porque você sabe da condição desse jogador. Mas aí leva o Tuco Corrêa para o banco de reserva. Ah, mas o Tuco não está 100%. Ah, tá. Aí chegar no segundo tempo, dependendo da situação de jogo, o jogo está difícil, vamos botar o Tuco. Aí o Tuco entra, agrava a contusão, fica fora do Campeonato Brasileiro inteiro. Pô, para que isso? Para que isso? Para que você leva um jogador que não está 100% para o banco de reserva? Eu, sinceramente, não compreendo essa situação. Porque quando eu ouvi dizer que o Tuco ia para o jogo, eu já imaginei a minha escalação
Com o Tuco em condição, seria o Tuco no lugar do Cabral ou do Cristiano. Eu não jogaria com nenhum dos dois. Eu jogaria com Link, Vitinho, Barbosa, David Ricardo e o Telles, Danilo e Marlon Freitas e Savarino, Santi, Tuco Correia e Jefinho. Esse era o meu time para enfrentar o Vasco. Transição rápida, meu irmão. Transição rápida. Pegou, porque se você jogar em transição rápida, você ganha do Vasco. São Paulo fez isso. Todos os times que ganharam do Vasco jogaram em transição rápida. Então, sinceramente, vamos esperar para ver quando sair a escalação, para a gente saber se o Tuco realmente vai estar no banco, se o Tuco não vai para o jogo, ainda é uma incógnita. Mas se for para o banco, eu sinceramente acho que é um erro, mais um erro da comissão técnica, mais um erro do Botafogo, de levar um jogador sem estar 100%. Preferia um menino da base. Ah, não tem? Pô, pega o Mateus, pega lá o Zapelini, bota no banco, se for preciso, bota o menino em campo. O menino é bom, tem talento, tem habilidade e tem que começar a entrar aos pouquinhos para poder pegar cancha, para poder entender o que é o profissional. Então, infelizmente, Botafogo, nossa comissão técnica é isso aí. Parece que ele não gosta dos meninos da base. Porque o Mastriani está lá, ganhando salário, para quê? Para ser um torcedor. O Mastriani é um torcedor, porque ele vai, e é um torcedor privilegiado, que ele fica dentro de campo no banco de reserva. E é usado poucas vezes, porque o técnico não confia no cara. Para que então que o cara tá ali? Pô, chama o cara, troca uma ideia, irmão. Pô, beleza, ó, vamos te liberar. Porque aí você dá chance ao menino da base a ficar no banco. Mas não, aí fica o Mastriani ali, não vai ser usado e tira espaço do menino da base. Eu sou a favor do seguinte: o elenco, ele tem que ter, tá, 3 jogadores para cada posição, tá? Por exemplo, lateral direito hoje nós temos o Vitinho e o Matheus Ponte. Talvez o ano que vem, quando abrir a janela, chegue proposta pelo Vitinho. E o Vitinho pode ir embora. Aí fica o Matheus Ponte, que eu acho bom jogador. Eu acho um jogador que vem crescendo, chegou muito novo no Botafogo. Ele mesmo disse numa entrevista, primeira vez que ele saía do país dele. Então, se adaptou e tal. É um bom jogador, diferente do Vitinho. O Vitinho marca mais, mas tem dificuldade no apoio. Matheus Ponte já não é tão bom de marcação, mas chega bem no ataque. Então, Matheus Ponte, e o terceiro reserva da lateral tem que ser o menino da base. Tem lá o Cadu, no sub-20, jogador que veio do Remo, muito bom lateral. Todo jogo do sub-20 tá ali, apoia bem, marca bem, jogador muito bom, muita personalidade. Por que esse menino não pode estar no grupo? Zagueiro, tu tem que ter um zagueiro da base no grupo. Tem que ter. Aí contrata lá o Matheus Bahia, eu não boto o cara para jogar. Improviso um jogador e não boto o cara para jogar. Por exemplo, o Alexandre Barbosa está sendo improvisado, jogando do lado direito, para poder o David Ricardo jogar na esquerda, porque o David Ricardo não joga pela direita. O Alexandre Barbosa, experiente e tal, ainda consegue. Mesmo assim, a gente perde muito com o Barbosa na direita. Porque o Barbosa, quando está pela esquerda, ele já pega a bola, ele já sabe o que ele vai fazer. Ele faz aquele lançamento, às vezes ele erra, mas às vezes ele acerta também. E quando ele está na direita é mais difícil, porque ele tem que tomar a bola e passar a bola para o pé esquerdo. Perde-se muito tempo. Botafogo perde muito com o Barbosa do lado direito. Então, ele não usa o zagueiro que veio do Volta Redonda. Então, para que tu contrata um jogador que tu não vai, que o técnico não pediu, não vai jogar, se tu podia botar um menino da base no banco? Agora, tá vindo esse menino aí do esporte, o Riquelme, que ainda não jogou no profissional, mas que é uma joia do esporte. E eu assisti ontem vários canais da mídia alternativa do esporte. Meu amigo, a torcida do esporte está indignada com a saída desse menino para o Botafogo.
O que eles dizem lá é que o presidente do esporte, o Yuri Romão, está tentando tapar um buraco, está tentando erradamente consertar mais um erro que ele cometeu durante o ano. Então o esporte não tem dinheiro, está devendo o Botafogo e quer pagar a dívida com esse menino. Vai ficar com 30% ainda dos valores federativos do jogador. E tá vindo esse rapaz aí, que é considerado uma joia lá no esporte, é um menino de 1,90 m, diz que muito bom jogador, muito bom zagueiro. Tá vindo esse menino aí, mas vai vir para base, a princípio. Vai vir para base. Mas por que o ano que vem o Matheus Bahia, pelo jeito, não vai ficar no Botafogo? O Matheus Bahia, eu acho que ele veio pro Botafogo para passear, porque não vai ficar, pelo jeito. Bom, o cara não joga, a não ser que o ano que vem chegue um outro treinador, que eu espero que seja um treinador experiente, e esse treinador veja o treinamento e diga, não, esse cara é bom, porque com o David ele não vai jogar. Com o David Ancelotti ele não vai jogar, porque eu não sei. Então eu acho que o Botafogo, ele tem que ter jogadores da base compondo o elenco. Tem que ter jogadores da base compondo o elenco. No jogo agora contra o Mirassol, ele colocou o Marquinhos. Marquinhos é zagueiro, mas também joga de volante. O menino entrou, personalidade, não inventou, pegou, tocou aqui e tal, e aí sair, né? Mas é um bom jogador, o Marquinhos, quem acompanha a base do Botafogo sabe. É um bom jogador. Então, ele perde a chance, em algumas vezes, de botar o menino da base no banco e muitas vezes de botar esse menino para jogar 10, 15 minutos. Porra! Você já imaginou o Vasco lá, que tem meninos da base lá, que nem esse Ryan? Muito bom jogador, Botafogo, Textor tentou contratar ele lá atrás, lembra? Mas você já imaginou se o treinador do Vasco não tem coragem de botar um menino para jogar? Eu acho que o time do Botafogo, claro, a gente tem que ter cuidado com a base, principalmente num time bagunçado como o Botafogo hoje. Que tu botar um menino da base para ser protagonista, você vai queimar o menino, não é para ser protagonista. É para o menino começar a pegar o jeito do profissional. Aí legal, 10 minutos, 15 minutos ali e tal, aí vai. Até porque o Savarino não vem jogando porcaria nenhuma. Torço para que hoje o Savarino seja o Savarino, que aí vai nos ajudar muito. Porque o Botafogo só tem um Savarino de 10. Não tem outro jogador para jogar ali. Recua o Tuco, beleza, recua o Tuco, beleza. Mas e aí? O Tuco está em condição? Mas, vamos lá. Torcendo para que a gente possa hoje conseguir uma vitória. Não importa se joga bem ou mal, o importante é vencer. Torno a repetir, esses últimos jogos do Botafogo não precisa dar espetáculo. Não quero espetáculo, quero vitória. 3 pontos, não importa. Ah, jogou mal, deu a bola para o adversário, deu um chute a gol, fez um gol, o adversário não conseguiu chegar. Beleza, ganhamos 3 pontos. O importante nesse momento são 3 pontos. A gente precisa de 10 pontos para ir para a Libertadores. É isso que a gente tem que focar. Os jogadores têm que estar focados nisso. Precisamos de 10 pontos. Se conseguir mais, beleza. Mas 10 pontos nos classifica para Libertadores. Então, hoje, espero que a torcida do Botafogo possa comparecer em bom número, empurrar o time, para que a gente chegue a uma boa vitória, que é o que nos interessa. Agora, não poderia, antes de encerrar esse vídeo, deixar de falar daquele show de horrores de ontem, protagonizado por duas figuras que já tiveram a sua importância no futebol brasileiro, o Emerson Leão e o Oswaldo de Oliveira, mas que parece que os dois viraram personagem da Caverna do Dragão e estão ali perdidos, né? E não conseguem cruzar o portal e descobrirem que a vida passou e passa para todo mundo. Isso é da vida, meu amigo. O poeta já dizia, o novo sempre vem. E é isso. Ora, é o ciclo da vida. A gente vai envelhecer, a gente deixou um legado aqui, e esse legado vai ser
mantido, reconstruído, rejuvenescido, né? Por quem vem. Ora, os caras, passou o tempo deles, mas eles acham que ainda estão no direito de estar reclamando. Ora, bola, ninguém, Leão, ninguém, Oswaldo de Oliveira, nenhum time de grande porte no Brasil vai contratar vocês para treinador. O tempo de vocês passou. Vocês são ultrapassados. Vocês não acompanharam a evolução. Vocês são aquele tipo de velho que meu pai dizia. Meu pai dizia, quando você envelhecer, fuja de velho saudosista. E eu fujo disso. Tá? Então, porra, os caras foram para a CBF para tentar humilhar o Carlos Ancelotti. Aí você pega o histórico do Carlos Ancelotti, junta o histórico do Leão e do Oswaldo de Oliveira, que ganharam títulos, ok, mas não chega a canela do Carlos Ancelotti. Porra, meu irmão, vamos ser humildes, vamos ser humanos. Foram lá para humilhar o cara. Praticaram xenofobia, e xenofobia é crime. Foram xenófobos. Mostraram claramente a sua irracionalidade, né? O medo do que é diferente. Porra, meu amigo, uma coisa, sabe, idiota. Idiota, tem treinador brasileiro no México, no mundo árabe. Eles dois foram campeões na Coreia, no Japão. Eles foram campeões no Japão. Já imaginou se lá os caras fizessem a mesma coisa com eles? Cara, a gente tem que se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Mas os dois sempre foram figuras egocêntricas. O Leão, por exemplo, sempre foi um egocêntrico. Sempre foi um cara metido a besta, entendeu? Arrogante, prepotente. E tá aí, ó. O que eles protagonizaram lá? Uma vergonha. Vergonha. Nós, brasileiros, temos que sentir vergonha do papelão que essas duas múmias fizeram ontem. E eu posso falar, sou velho também. Então, tô nem aí. Se eu fosse um jovem, eu não podia falar. Mas eu sou velho, irmão. Tenho 62 anos. Tá? Só que eu me recuso a viver no sarcófago. Eu não. Eu vou acompanhando a evolução da sociedade. E esses dois aí, pelo jeito, fugiram do sarcófago, não tomaram o remedinho deles, esqueceram de voltar, foram lá na CBS fazer graça. Porra, meu irmão. Vamos ter um pouquinho, né, de inteligência, galera. Porra, você pode até ter essa opinião, não tem problema nenhum. Opinião a gente pode ter, pensar a gente pode pensar. Agora, tem verdades, ou tem coisas que a gente não pode dizer, gente. Porra, como é que você vai chegar na frente do cara que é treinador estrangeiro, italiano, que está aí na seleção, porque ele não bateu lá na porta para entrar, foram lá contratar ele. Por quê? Por tudo aquilo que ele produziu durante a carreira. E foi muita coisa. O Carlos Ancelotti é o treinador mais vencedor da história. Pega o currículo do cara para você ver os títulos que ele ganhou. E aí vem o Leão e o Oswaldo de Oliveira. Não sei se não tomaram o Rivotril deles antes de ir para lá. E falaram um monte de bobagem, um monte de merda. E com certeza hoje, quando começam a ver a repercussão, não vou dizer que estou envergonhado não, porque os dois não têm cara de quem tem humildade para dizer errei, não devia ter falado, não. O Oswaldo de Oliveira já veio dizer que tiraram do contexto. É aquele negócio, meu irmão, é aquele negócio. Esses caras não sustentam sentado o que eles falaram em pé. Não sustentam, tá? São pessoas que querem falar aquilo que pensam, mas na hora da repercussão vem e conta historinha. Tiraram do contexto. Tiraram do contexto nada, tá lá o vídeo. Falaram, foram xenófobos, cometeram xenofobia. Se tivesse um promotor que quisesse incomodar eles, incomodava, abria um processo, porque aquilo que eles cometeram é xenofobia, xenofobia é crime. Nós brasileiros nos envergonhamos e dizer que o brasileiro sempre recebeu bem todo mundo aqui no nosso país.
aí chega dois idiotas desse aí para fazer esse papelão. Mas, infelizmente, né, o ser humano, ele tem dessas coisas, né? Para se sentir importante, ele acha que tem que diminuir o outro. E não é por aí. Saudações alvinegras.